E o Flamengo, que recusou proposta aí de 110 milhões de reais pelo centroavante Pedro, galera. Aí, esse nosso centroavante aqui de tamanco. O Flamengo aí recusa a proposta de 110 milhões de reais por ele. Essa e outra proposta sobre nosso cria da base, Joshua, garoto muito desejado na Europa, você vai estar vendo aqui hoje. Então deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo, beleza? Sem mais enrolação. O Flamengo recusou uma proposta do Al Rayyan do Catar por Pedro. Inclusive, galera, esse Al Rayyan é o time que joga o atacante brasileiro Roger Guedes, beleza? O Roger Guedes aí que, na minha opinião, é um craque da bola, joga lá nesse Al Rayyan, beleza? Os árabes ofereceram 20 milhões de dólares, que dá aí cerca de 110 milhões de reais na cotação atual da nossa moeda brasileira, beleza? Eles ofereceram esse dinheiro para contar com o atacante no plantel, né? No time deles, beleza? Mas o clube carioca nem sequer abriu conversas. A diretoria rubro-negra não quer e nem pretende negociar o camisa 9 neste ano. Bom, galera, em relação a isso, do Flamengo não querer negociar o Pedro, o Flamengo, né? O Flamengo oficial soltou uma nota falando, inclusive isso aí, justamente que recebeu essa proposta e que não pretende negociar de forma alguma o Pedro. Mesmo com aquelas desavenças, o Filipe Luiz, eu como torcedor flamenguista, eu fiquei bastante preocupado. Eu realmente achava que o Pedro ia sair, o Flamengo também atrás de centroavante. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. O Pedro continua no Flamengo, até o presente momento continua no Flamengo e tá numa fase excelente, né? Graças a Deus aí tá numa fase excelente e ajudando bastante a gente. Pedro é um dos principais jogadores do Flamengo desde 2020, quando chegou por empréstimo da Fiorentina, da Itália. No fim daquele ano, ele foi comprado por aproximadamente 87 milhões de reais. Desde então, atuou em 291 partidas, fez 147 gols e deu 34 assistências. Nessa temporada, depois de se recuperar, né, da grave lesão no joelho esquerdo, passou um bom tempo aí parado, o Pedro voltou, né? Voltou ativo em abril e tem recuperado bom futebol, né? Em 28 jogos, sendo 16 como titular, ele marcou 12 gols e serviu aos companheiros em 5 oportunidades. No período ainda viveu aquele imbróglio todo, né, com o Filipe Luiz, com a diretoria rubro-negra, beleza? Bom, vale ressaltar que o Pedro vinha numa fase aí meio que baixa, né, vinha em baixa, e ele tá começando a se recuperar agora. Não é à toa que já passou esses jogos aí, né? Se eu não tô enganado, aí são 4 jogos e 6 gols, ou seja, uma fase simplesmente excelente, né? Vamos torcer aqui para que continue tudo dando certo e ele melhore mais e mais para poder ajudar a gente, beleza? Agora vamos para notícias sobre Joshua, né? Nosso garoto aí da base, nossa cria, nossa joia. O Flamengo mantém firme o planejamento com a joia da base, Joshua, de 18 anos, mesmo diante de sondagens de clubes europeus interessados no seu talento. O meia atacante já atuou pelo time principal e participou do título intercontinental com a equipe sub-20 em agosto, beleza? O título que a gente conquistou em cima do Barcelona nas penalidades, beleza? Segundo o jornalista Vene Casagrande, o jogador atrai a atenção principalmente da Europa por sua qualidade técnica, visão de jogo e disciplina dentro e fora de campo. Internamente, a diretoria entende que é fundamental dar sequência ao desenvolvimento do atleta antes de qualquer negociação. Joshua está vinculado ao Flamengo até o fim de 2029, com multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros, aproximadamente 318 milhões de reais na nossa cotação. A diretoria não tem intenção de liberar o jovem neste momento, né, priorizando sua preparação para o time principal, assim como foi feito com Everton Araújo, assim como foi feito com Matheus Gonçalves e assim como foi feito com outros jogadores também, o Lohan aí que saiu do Flamengo, né? Temos aí também o Matheus Gonçalves, que a gente vai estar dando uma faladinha rápida sobre a saída desses dois jogadores agora, beleza? E aí o Matheus Gonçalves, né, ele foi anunciado, né, nesta segunda-feira, ontem, pelo Al Ahly da Arábia Saudita. O brasileiro chega ao clube por 8 milhões de euros, aí que dá cerca de 50 milhões de reais na nossa moeda, né? E o contrato é válido até 2027. Além do interesse do Al Ahly, o Flamengo também chegou a receber outras propostas por Matheus Gonçalves, né? Aí as negociações foram com o Cruzeiro, ele estava quase certo com o Cruzeiro, graças a Deus que não foi, que a gente ia reforçar um rival, e o porque também o Matheus Gonçalves é muito bom, então a gente
reforçar aí o Cruzeiro não ia dar muito certo não, beleza? A torcida botou pressão e o Matheus Gonçalves ficou no Flamengo. O CSKA também da Rússia tentou a contratação aí do Matheus Gonçalves, mas a conversa não vingou, né? O Flamengo, como vocês já sabem, aceitou a proposta do maior, né, dos árabes, porque simplesmente não dá para recusar a proposta dos caras. Mas mesmo assim eu achei uma venda muito baixa mesmo, porque 8 milhões de euros pelo Matheus Gonçalves eu acho bastante pequena. Mas mesmo assim foi só 50% dos direitos que o Matheus Gonçalves foi vendido, beleza? Matheus Gonçalves começou a temporada pelo time profissional do Flamengo, mas não conseguiu vencer a concorrência no seu setor e não teve muito espaço com o Filipe Luiz. Foram 15 jogos e 2 gols pelo time principal. O próprio jogador pediu para voltar ao sub-20 e ter mais oportunidades de jogar, e participou da conquista do Intercontinental da categoria em cima do Barcelona da Espanha. E agora vamos falar aqui rapidinho sobre o Lohan, né? O Lohan que foi vendido aí na semana passada, mas que aí valores estão saindo, beleza? O Flamengo receberá aí 500 mil euros pelo empréstimo do Lohan ao Pisa, time italiano, beleza? Esses 500 mil euros aí dão em torno de 3 milhões de reais. Caso o jovem participe de metade dos jogos do clube italiano na temporada e não caia para a segunda divisão, a obrigação é de compra e é de 4 milhões de euros, que dá em torno de 25 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo fica com 50% dos direitos econômicos do Lohan. Neste caso, né? Se o Pisa não cair e se manter ali, o Lohan participar de metade dos jogos na temporada, né? Só se isso acontecer que ele vai ser comprado pelo Pisa, beleza? Então essas foram as informações, deixa seu like e se inscreve no canal para nos ajudar e até o próximo vídeo. Valeu, minha nação rubro-negra!